Tem muitas pessoas que estão se acomodando, que estão se acostumando em ser evangélico, em ser cristão ou ser crente, mas que nunca se arrependeram de fato dos seus pecados. Irmãos, quando você perde a direção de Deus, quando você perde a lei de Deus, quando você vai em caminho contrário de Deus, nem festejar mais você está. Em muitos momentos a gente consegue fingir, mesmo estando triste. Nós fazemos ao contrário como crente. Nós decidimos as coisas, nós projetamos as coisas, nós colocamos tudinho ali bonitinho e diz assim: Deus, abençoa isso aqui. Está errado. No culto anterior pediu um emprego para Deus. Assim, no culto anterior pediu um emprego para Deus. No dia seguinte, meio-dia, está dormindo ainda. Irmãos, graça e paz do Senhor. Amém? É bom podermos estar aqui refletindo nesse tema, tempo de reconstruir, tão propício ao que temos vivido, né? E é claro que esse tema, ele tem um fundo, né? No livro de Neemias, aonde nós conhecemos a história da reconstrução dos muros. Mas quando você lê o livro de Neemias por completo, você vai ver que Neemias, ele não foi ali e não mexeu só nos muros de Jerusalém. Havia muita coisa a ser mexida naquele lugar, né? Eu comentava hoje na classe pela manhã dos jovens, que a gente tem meditado sobre esse livro, que se Neemias chegasse ali e construísse só um muro, esse muro seria destruído de novo pelos próprios moradores. Porque a confusão que estava ali naquele lugar, a briga, problemas sociais, um povo ao ponto de explodir uma guerra civil, quem sabe, porque eram explorados, né, com juros altíssimos. E Neemias chega ali e se limita a construir um muro físico apenas. Rapidamente aquele muro seria destruído de novo, porque aquele povo não estaria preparado ou sendo preparado para se defender, não só belicamente, mas também dos ataques dos inimigos. E quando nós viajamos um pouquinho no livro de Neemias, e que eu acho muito interessante, no capítulo 1, onde Neemias, através do seu irmão, descobre que a sua cidade, o seu povo está em frangalhos, está destruído, está arrasado. Os poucos que restaram e alguns que agora estão voltando do cativeiro babilônico, as coisas estão terríveis. E Neemias fica triste, né? Neemias sente a miséria daquele povo com o coração dele. Neemias não estava em situação ruim não, irmãos. Muito pelo contrário. Neemias estava numa situação privilegiada com o rei. Era o cara que estava ali direto com ele, comia do bom e do melhor, poderia até estar envenenado. Que ele era o copeiro do rei. Quando a gente fala de copeiro do rei, a gente pensa que só bebia alguma coisa ou ouvia. Na realidade, ele é aquele que experimentava a comida do rei antes do rei comer, por causa de algum atentado que ele pudesse sofrer. Ele estava numa situação muito boa, muito confortável. E às vezes, irmãos, nós olhamos para a nossa realidade hoje, e às vezes a gente, apesar de crises, apesar de pandemia, nós olhamos para a nossa família, nós olhamos para a nossa igreja, e às vezes nós podemos pensar, estamos numa situação confortável, estamos protegidos muitas das vezes de muitas outras coisas que têm acometido o mundo, às vezes não tem acometido nem a minha nem a sua família. Neemias estava numa situação muito confortável, muito segura. Mas quando ele soube através do seu irmão o que estava acontecendo com o seu povo,
A tristeza da alma dele foi tão grande, tão grande, tão grande, que ele não conseguiu fingir que não estava triste. Em muitos momentos a gente consegue, mas se essa tristeza ela avança, vai chegar um momento que você não vai conseguir mais fingir essa tristeza. Ontem no final alguém falou assim comigo: quando você chegou parecia que você estava meio triste, meio jururu, o que aconteceu? Eu falei: não, só estava cansado mesmo, não estava triste não, né? Estava só cansado. Mas o cansaço, a tristeza, muitas das vezes nós não conseguimos esconder isso. E ainda ontem eu falava que quando alguém que quer reconstruir, a primeira coisa a ser feita é mostrar aquilo que precisa ser reconstruído. Então Neemias, ele sente aquela miséria com seu coração, e quando o rei pergunta para ele: mas o que está acontecendo? Nunca vi você triste assim. Ele diz: como é que eu posso estar bem diante dessa situação? E o rei falou assim: então me pede o que você quiser, eu não quero ver você triste. Irmãos, a figura de um rei é a figura de um Deus na terra. O rei poderia fazer qualquer coisa entre matar e deixar viver. E um rei perguntasse para você hoje: o que você quer? Eu posso fazer o que você quiser, eu só não quero ver você triste. O que você responderia? A primeira atitude de Neemias no capítulo 1, que quem quer reconstruir a sua vida é a oração. Imediatamente Neemias orou a Deus. Aquela decisão não era dele, por mais que fosse claro para ele que tinha que mexer lá em Jerusalém, que tinha que reconstruir alguma coisa, que tinha que fazer alguma coisa. Às vezes se torna tão claro as coisas: não, vou fazer isso. Não, ele disse, orou a Deus, Deus o orientou, aí ele partiu para fazer aquilo que deveria ser feito. Às vezes acontece, nós fazemos ao contrário como crente. Nós decidimos as coisas, nós projetamos as coisas, nós colocamos tudinho ali bonitinho e diz assim: Deus, abençoa isso aqui. Está errado. Deus só abençoa aquilo que Ele mandou fazer. O que Ele não mandou, Ele pode até por misericórdia abençoar, mas não vai ser abençoado conforme deveria ser abençoado quando Ele manda fazer. Neemias nos ensina isso. Quer reconstruir a tua vida, a tua história, a tua família, a tua comunhão com Deus? Vai perguntar a Deus o que precisa ser feito. No capítulo 2, já sabedor do que Deus queria que ele fizesse, como que ele deveria fazer, lá no versículo 18, ele diz assim: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e como também as palavras do rei que me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. Esforçaram as suas mãos para o bem. Sabedor do que Deus quer que você faça, orientado por Deus, vá à luta, se esforce, esforça a tua mão. Não seja aquela pessoa que diz assim: não, se Deus, se for para ser assim, vou deixar acontecer. Não deixe acontecer. Se Deus mandou você fazer, vá à luta. Aqui Neemias já tem convicção do que Deus quer que ele faça, então ele está chamando o povo e diz assim: Deus está favorável a nós. Eu consegui uma licença com um rei para sair do meu trabalho, e uma licença remunerada, tá, irmãos? Não foi sem remuneração não, muito pelo contrário, foi muita coisa para lá, para Jerusalém, que o rei mandou, alimentos, questão para construção, não só para Neemias, mas para todos os outros. Ele vai falar lá nos últimos capítulos, todos os outros que estavam com ele, se alimentavam junto com ele. Deus sustenta você quando você está no centro da vontade dele, mas você tem que se esforçar, meu irmão.
Você tem que esforçar o trabalho da tua mão. Existem vários memes. Ontem eu falei de um meme, não sei porque esse fim de semana eu estou falando tanto meme. De uma pessoa dormindo 11 horas da manhã e na vigília anterior, no culto anterior, pediu um emprego para Deus. Assim, no culto anterior pediu um emprego para Deus. No dia seguinte, meio-dia, está dormindo ainda. Esforça a tua mão, meu irmão. Vai buscar o que Deus tem para você. Vai lutar. O impossível, sim, Deus vai fazer. Aquilo que é sobrenatural, sim, Deus vai trabalhar na tua vida. Então Neemias, ele segue construindo ou reconstruindo muito mais do que muros na cidade de Jerusalém. Ele chama todos os voluntários à mão à obra. E no capítulo 4, você que conhece a história, sabe que eles têm que trabalhar com uma colher de pedreiro na mão e com uma arma na outra, porque começam a receber ameaças, porque ninguém tinha interesse que Israel fosse reconstruído, Jerusalém fosse reconstruído, porque eles conheciam o Deus de Israel. E eles pensaram, esse povo forte, eles vão tomar isso aqui tudo da gente. Eles conheciam a história do Deus de Israel. E no capítulo 4 eles começam a de papinho. 4, 5, 6. Desce para a gente conversar, Neemias. Não é assim não, cara. A gente tem um papo aqui para bater com você. E o que Neemias responde? Eu tenho uma grande obra. Eu sei que você tem lutado para ser um crente fiel. Eu sei que você tem lutado até para ser crente, que ainda não é. Mas vem esses papinhos. Não, não é por aí não. Não, cuidado, você vai ficar, né? Vão fazer uma lavagem cerebral em você lá, né? Você vai fazer coisas que não são agradáveis. Não, não é por aí não. Continua só indo na igreja, que é suficiente. Continua só assistindo os cultos, que é suficiente. O diabo não tem interesse que você tenha comunhão com Deus e nem reconstrua a sua vida espiritual. Como os povos, os inimigos que cercavam Jerusalém também não tinha interesse nenhum que ele se reforçasse espiritualmente e belicamente também para a guerra. Porque eles conheciam o Deus de Israel. E por aí, irmãos, eu não vou refletir no livro todo de Neemias. Neemias trabalha contra a injustiça social, exploradores, juros altos, né? Gente que emprestava dinheiro, já de olho na casa do outro, disse, te empresto dinheiro, mas daqui a uns 3 meses aquela casa ali vai ser minha, porque você não vai ter dinheiro para me pagar mesmo, vocês estão na miséria. Nada diferente que a gente viu ao longo das décadas, dos séculos, e chegou na gente hoje. Continua tendo exploração, continua muitas vezes tendo juros altos, continua tendo muitas coisas que na realidade eu digo que o pecado ele vai avançando e vai acontecendo em uma graduação maior. Mas no capítulo 8 e no capítulo 9 eu encerro. Capítulo 8, Neemias vai, através de Esdras, do escriba, o sacerdote, voltar a ler a lei de Deus para aquele povo. Você acredita que eles lendo o Pentateuco, né, que era o que eles estavam lendo ali, eles descobriram que não faziam mais a festa dos tabernáculos? Sim, tem uma festa aqui que a gente não faz. Ou poderiam fazer da forma incorreta, ou perdeu a palavra, perdeu a lei. Interessante, irmãos, quando você perde a direção de Deus, quando você perde a lei de Deus, quando você vai em caminho contrário de Deus, nem festejar mais você está apto. Ou festeja da forma incorreta, ou faz festas erradas, ou dá valor àquilo que é errado.
E aí Esdras lê e diz assim, não, a gente precisa imediatamente, eles se organizam, fazem as festas das cabanas, organizam as cabanas. No capítulo 9 eu encerro com você, aonde eles se arrependem e fazem um voto a Deus, um novo pacto com Deus, de não abandonar a lei de Deus. Infelizmente a gente sabe que ao longo da história de Israel eles vão abandonar de novo a lei de Deus. Mas o que eu quero que você aprenda com a palavra de Deus, especificamente no livro de Neemias, é orar para Deus dizer o que você tem que fazer e aí Ele te abençoar, se esforçar, lutar, ter foco, cuidado com os inimigos que querem tirar o seu foco, tirar você do lugar certo. A palavra de Deus seja o centro da tua vida e se arrependa. Essa palavra arrependimento, no nosso tempo, ela está se tornando cada vez mais uma palavra que não se compreende direito. Tem muitas pessoas que estão se acomodando, que estão se acostumando em ser evangélico, em ser cristão ou ser crente, mas que nunca se arrependeram de fato dos seus pecados. Por isso nós temos uma alternância tão grande de pessoas que entram e saem, vão e vêm, saem de um lado, vão para o outro, abandonam, porque de fato nunca experimentaram o arrependimento, porque talvez muitas das vezes, se não na maioria das vezes, nunca se sentiram culpados dos seus pecados. É tempo de reconstruir. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora, porque nós vamos orar. E o primeiro passo da reconstrução é buscar aquele que sabe o que você tem para reconstruir. É buscar aquele que sabe o caminho que você tem que tomar para a reconstrução. Talvez você pense, não, é por aqui, é por ali, é acolá, eu sei, eu estou fazendo aqui. Sabe nada, irmãos, eu não sei nada. Quem sabe é Deus. E Ele quer nessa noite direcionar você, não por achismos, ou por leis humanas, costumes humanos, mas pelo direcionamento da palavra dEle, que é inerrante. Senhor Deus, nessa noite, tantos aqueles que estão aqui no templo, como aqueles que estão nas suas casas, eu peço ao Senhor, inicie, ó Deus, nesse momento, um tempo de reconstrução nessas vidas. Não sabemos por onde, não sabemos como, mas Tu sabes. Cada pessoa que está aqui nessa noite, Senhor, está sendo tocado agora pelo Teu Espírito Santo, e que cada uma delas ouça essa voz, e acima de tudo, obedeça essa voz, em nome de Jesus. Amém, Senhor.